Prezados alunos de Biologia 3, essa é a primeira videoaula do conteúdo de revisão de mitose e meiose. Bom, pessoal, reforçando que os slides que eu estou usando estão disponíveis no Moodle e também o resumo de todo esse conteúdo, disponível para leitura no Moodle ou para download para o seu dispositivo. Bom, o DNA, vocês já sabem, ele é o material genético dos seres vivos e como material genético ele executa duas funções. A primeira, ser a molécula de hereditariedade, então é o DNA que é transmitido de geração para geração, permitindo a continuidade das espécies. Também é o DNA que controla o funcionamento do organismo, determinando dessa maneira todas as características daquela espécie. Nos organismos eucarióticos, isto é, aqueles que apresentam na sua célula carioteca delimitando um núcleo aonde o DNA está armazenado, nessas células eucarióticas, o DNA ele está dentro do núcleo e ele está associado a uma classe de proteínas chamadas histonas. Essas proteínas histonas, pessoal, o que acaba acontecendo? Elas permitem com que esse DNA ele sofra um processo de empacotamento e se transforme no que a gente chama de cromatina. Então, a cromatina nada mais é do que o DNA associado a proteínas histonas, que dessa maneira se organiza dentro do núcleo das células eucarióticas. Quando essa célula vai apresentar um processo de divisão celular, seja uma mitose ou uma meiose, essa cromatina, isto é, esse DNA com proteínas histonas, ele se enrola, ele se empacota e fica extremamente condensado, assumindo um novo formato, que é o formato de cromossomo. Então, o cromossomo, gente, nada mais é do que o DNA de uma célula eucariótica extremamente enrolado e empacotado. E por que esse processo é fundamental? Porque ele auxilia na distribuição desses DNAs para as células filhas durante a mitose e durante a meiose. O que também talvez vocês saibam é que o número de cromossomos, então agora a gente já sabe que o número de moléculas de DNA, porque a quantidade de cromossomos e a quantidade de DNA da célula é a mesma, ele é específico de cada espécie. Então aqui nessa tabela a gente tem alguns nomes comuns de alguns organismos, a gente tem insetos, a gente tem anfíbio, tem planta, tem alguns organismos, inclusive o ser humano, primatas, peixe, e nome da espécie, reforçando todas as características do nome da espécie, o nome científico, né? E no final a gente tem o número de pares de cromossomos que existem nas células somáticas, isso quer dizer, nas células do corpo desses organismos. Tá? Então vejam que cada um dos organismos tem uma quantidade de cromossomos típica. Existem organismos que têm a mesma quantidade de cromossomos. Vejam que o macaco rhesus e o trigo, eles têm, cada um, 21 pares de cromossomos, 42. Só que o que é importante vocês saberem é que, óbvio, os 42 cromossomos do trigo carregam uma informação genética diferente dos 42 cromossomos que existem no macaco rhesus, ok? Bom, tomando isso, nós podemos encontrar dentro das células em processos de divisão cromossomos que são no estado simples e cromossomos que estão no estado duplo. Os cromossomos que estão no estado simples, pessoal, como vocês podem ver, eles têm apenas uma cromátide, que é todo esse segmento que nada mais é do que uma molécula de DNA associada a histona extremamente enrolada. Esse é o cromossomo simples, ele tem uma cromátide e, obviamente, então, ele é formado por uma molécula de DNA associada a histonas extremamente condensada. Do lado direito, a gente já tem o que a gente chama de cromossomo duplo ou cromossomo duplicado. Esse cromossomo, como vocês podem ver, ele tem duas cromátides irmãs. E mais do que isso, elas recebem esse nome porque elas são idênticas. Cada uma delas é formada por uma molécula de DNA, moléculas de DNA que são iguais entre si. Então, o cromossomo duplicado, o cromossomo duplo, ele tem duas cromátides irmãs e ele, obviamente, é formado de dois ou duas
moléculas de DNA, que nesse caso são iguais. O processo biológico que acontece na célula que transforma cromossomos simples, compostos de uma cromátide e de um DNA, em cromossomos duplos, que têm duas cromátides, chamadas irmãs, porque são formadas por duas moléculas de DNA idênticas, é um processo biológico fundamental para o processo de reprodução dos seres vivos, que é a replicação do DNA. Então, esse processo, gente, de replicação do DNA, que ocorre durante o ciclo de vida de uma célula, é que transforma cromossomos simples em cromossomos duplos. Observem que, quando a replicação do DNA acontece, a quantidade de DNA se duplica, obviamente, a quantidade de cromatina, que é DNA associado à histona, duplica, mas observem que a quantidade de cromossomos não muda. O que muda é o tipo de cromossomo, o estado físico do cromossomo. Antes da replicação, os cromossomos estão no estado simples, com uma cromátide irmã. Depois da replicação, eles estão no estado duplo, com duas cromátides irmãs. Falta agora a gente falar um pouquinho sobre as partes de um cromossomo linear. Eu reforço que esses cromossomos lineares, gente, são os cromossomos que existem nas células eucarióticas, tá? Então, são cromossomos que não têm eles têm, né, um início e um fim, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as partes desse cromossomo linear, tá? Todo cromossomo linear, gente, ele apresenta centrômero, braço e telômero, tá? O centrômero, gente, é essa região aqui, que é uma região de constrição, de restrição, que aproxima as cromátides irmãs em um cromossomo duplo. Como a gente pode ver, aqui tem a figura de um cromossomo duplo, onde nós temos o centrômero aqui, essa região de restrição, aproximando as duas cromátides irmãs. Além disso, nós observaremos nessas aulas de mitose e meiose que o centrômero tem uma importante função, pois ele é um ponto de ligação das fibras do fuso que vão permitir o deslocamento desses cromossomos durante a mitose e durante a meiose. Tá? Além do centrômero, todo cromossomo apresenta braços. O braço, gente, é todo esse segmento de DNA empacotado que começa no centrômero e vai até o final do cromossomo. Esse final, essa ponta do braço, recebe o nome de telômero, tá? Então, o braço ele é um segmento de DNA enrolado e empacotado que vai do centrômero até o telômero. E o telômero é a ponta de cada um dos braços, ok? Este é um cromossomo duplo, porque, como nós sabemos, ele tem duas cromátides irmãs. Essa é uma das cromátides irmãs, ok? E essa daqui é a outra. Reforçando que cada uma delas é formada por uma molécula de DNA enrolada com histonas e que essas moléculas de DNA são idênticas. Aqui a gente tem agora os tipos de cromossomo linear. Observem que os tipos de cromossomo linear que existem são determinados pela posição do centrômero e pela proporção dos tamanhos dos braços. Esses cromossomos podem ser do tipo metacêntrico, que é aquele que o centrômero está bem no meio e os braços têm proporção de tamanho semelhante. Ou este cromossomo pode ser submetacêntrico, quando o centrômero está deslocado para um dos telômeros, né? Então o centrômero está mais perto de um dos telômeros, gerando o que a gente chama de braço curto e gerando o que a gente chama de braço longo. Esse é o cromossomo submetacêntrico. E temos o cromossomo telocêntrico, que é aquele que o centrômero está junto de um dos telômeros. Observem que o cromossomo telocêntrico não tem braço curto e braço longo. Ele tem apenas um longo braço, que começa no centrômero com o telômero e vai até o outro telômero. Ok? Então, a diferença entre esses cromossomos está relacionada principalmente à posição do centrômero e posição dos braços. Quando a gente pega uma célula em divisão e usa técnicas para conseguir enxergar o DNA, a gente enxerga os cromossomos dessa célula. Aqui a gente usou uma técnica para colorir
cromossomos de tipos diferentes com cores diferentes. Então, quando uma célula está se dividindo, ela está com o DNA dela no formato de cromossomo extremamente condensado. O que os cientistas fazem é, pegando uma imagem como essa, com todos os cromossomos de uma célula, eles levam essa imagem para o computador e organizam esses cromossomos, obtendo o que a gente chama de cariótipo. Então, aqui a gente tem o cariótipo de uma mulher, tá? Uma mulher humana. Vejam, então, que aqueles cromossomos foram organizados em pares. E aqui, apesar da cor dos pares de cromossomos ser diferente, a gente também consegue perceber que cada um dos pares de cromossomos é formado, gente, por cromossomos que são do mesmo tamanho, como vocês podem ver aqui no par 1, eles têm a mesma posição do centrômero e eles têm a mesma proporção dos braços. E, obviamente, são do mesmo tipo. Esses pares de cromossomos que têm o mesmo tamanho, têm a mesma posição do centrômero, são do mesmo tipo e com a mesma proporção de braços. E eu já vou contar para vocês. Eles carregam os mesmos tipos de gene, formam o que a gente chama de pares de homólogos. E esses pares de homólogos são sempre formados por um cromossomo que teve origem no gameta masculino do pai, o espermatozoide, e o outro cromossomo do par de homólogo teve origem no gameta feminino, lá no óvulo que veio da mãe. Tá? Então, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que é chamada de cariótipo, nós temos, então, na espécie humana, 22 pares de cromossomos homólogos, numerados de 1 a 22, seguindo o critério de são do mesmo tipo, têm a mesma posição do centrômero, são do mesmo tamanho e carregam os mesmos genes. O último par, gente, é sempre um par de cromossomos que a gente chama de par sexual. Porque esse par de cromossomo sexual, ele determina o sexo biológico do indivíduo. Esse par de cromossomo sexual, ele se comporta como um par de homólogo durante as divisões celulares que a gente vai estudar. Mas eles não seguem todos os critérios que eu citei para serem um par de homólogo. Mas eles vão atuar como? Quando a gente tem, no caso de uma mulher como essa, 2 cromossomos X formando o par sexual, é uma mulher do ponto de vista biológico do sexo feminino. Quando, porém, nós temos no par sexual um cromossomo X e um cromossomo Y, aí nós temos um sexo masculino do ponto de vista biológico, tá? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu o que é um cariótipo, que é uma imagem com os cromossomos de uma célula organizados de acordo com critérios de tamanho, posição do centrômero, morfologia e, obviamente, eles estão agrupados em pares, representando os pares de homólogos ou o par sexual. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam um par e sempre têm o mesmo tamanho, a mesma morfologia, têm a mesma posição do centrômero e carregam os mesmos tipos de genes. Não são iguais. Por quê? Como eu disse, um dos pares de homólogos veio do pai e o outro veio da mãe. Então, a qualidade da informação é diferente, mas o tipo de informação genética em cromossomos homólogos é sempre igual. E os pares de cromossomos sexuais se comportam como pares de homólogos, mas reforço que eles não seguem todos os critérios. Para ilustrar, aqui a gente tem, então, um cariótipo masculino e um cariótipo feminino. Reforço que o cariótipo também é chamado de ideograma, tá? Vejam que eles são iguais, a diferença aqui é no par sexual, que no caso do homem é um par XY e no caso da mulher é um par XX, ok? Então esse é o final da videoaula número 1 do conteúdo de revisão de mitose e meiose.